Olá, sejam muito bem-vindos ao Cobras e Lagartos, nosso programa semanal para análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Hugo Benguarelli e Belmiro Valverde. Senhores, vamos começar o programa falando sobre comportamento canino aplicado à raça humana. Todos aqui são felizes proprietários de cães, conhecem bem as raças caninas. Vocês conhecem uma raça chamada Basset Hound? Yeah, sure. O Basset, o mais conhecido no Brasil, é o Dachshund, aquele pequenininho que é o Cofap, popularmente conhecido como Tem o Bassezão, né? Tem o Bassezão, pois o Bassezão é o Basset Hound. E eu queria chamar a atenção dessa raça porque ela tem uma peculiaridade. Ele tem os olhos tristes, é um cachorro com olhos tristes, bochecha caída, e tem grandes orelhas. E esse cachorro, quando ele fica muito agitado, quando ele está sob pressão, ele costuma pisar nas orelhas. E eu estou chamando essa figura, estou relatando essa figura para falar sobre o nosso governo, porque parece que cada vez que ele está sob pressão, ele pisa na orelha, ele age como um Basset Hound. Questão Belmiro Valverde do caseiro. O caseiro Francenildo, que denunciou o ministro Palocci, afirmou que o ministro Palocci participava de reuniões pouco ortodoxas, ao contrário da política econômica, numa mansão, e que teve o seu sigilo bancário misteriosamente quebrado. Parece que o governo continua pisando na orelha como um Basset Hound. Esse episódio do caseiro e o episódio todo da casa de Ribeirão Preto, lá da mansão, da República de Ribeirão, ele é uma aula de sociologia brasileira, né? Porque, claro, para começar eles fazem uma casa de lobby no centro da República e usam os ingredientes tradicionais da política brasileira. Arranjam mulheres, né? Não é qualquer casa, 15 mil reais por mês. Arranjam as mulheres bonitas, aí fazem lá festas e por aí afora, né? Esse é o primeiro ingrediente sociológico. O segundo é que o Palocci vai a tal casa, mas nega porque ele fica com medo da reação familiar. Se a minha família souber que eu tive numa casa que também iam meninas de programa, vai ficar mal para mim, né? Daí o caseiro conta a verdade ou jura que é verdade, e a primeira coisa que eles fazem não é apurar a verdade, eles saem correndo para desmoralizar o caseiro. E daí, por último, para complicar tudo, um dos figurões da Caixa Econômica, que agora já está provado que saiu de dentro do centro de decisões da Caixa Econômica, faz a coisa da Casa Grande da Senzala. Diz: olha, vem cá, meu amigo, vou mostrar para você quem é que está na Casa Grande e quem é que está na Senzala. Vou te esmerdar em público. Então pega lá o extrato bancário. Vem cá, mas a Constituição fala lá que direito à privacidade. Não interessa. Não, tem que mostrar para esse cara com quantos paus faz uma canoa. E bota o extrato à vista do público para insinuar que ele tinha sido comprado. E deram um azar que daí vem o último ingrediente da sociedade brasileira, que é o filho bastardo, né? Aí descobre que é o pai dele que mandou o dinheiro em troca dele não mover uma ação de reconhecimento de paternidade contra ele. Quer dizer, então, está aí uma aula incompleta de sociologia, mas em termos muito concretos, eu acho esse episódio muito emblemático, né? Porque, dependendo do que for feito agora, você vai restaurar um mínimo de respeito aos direitos constitucionais. Se isso passar batido, é um sinal de mais absoluta desmoralização. Quer dizer, agora existe uma necessidade de dizer: não, peraí, eu tenho que, pelo menos uma vez na vida, mostrar que as pessoas são iguais perante a lei. Que você é caseiro, mas você não pode ser submetido a ter o seu sigilo, que é garantido na Constituição, a sua privacidade, invadida porque um magnata, porque um grandão do governo se sentiu, de alguma forma, ameaçado por uma revelação tua. Você falou que deveria ser assim, ou como diria Gilberto Gil, ou não, né? Ou não. Hugo Benguarelli, o Belmiro falou que isso é uma aula para entender a anatomia, uma aula de sociologia para entender a anatomia do poder no Brasil, mas também com ingredientes de novela mexicana, né? Parece um novelão mexicano, né? Olha, traição. eu não sei se uma tragicomédia isso, né? Ou seja, para mim tem um lado tragicômico, né? Por um lado é trágico porque, como colocava Belmiro, ou seja... Agora, você que é da área de teatro, desculpa interrompê-lo, isso não tem um quê de farsa?
Parece que são quando digo encenações que não acabam tragicomédia é uma nunca. coisa meio farsesca, bastante farsesca, mas a mim o que me deixa... sabe qual é o problema que me deixa mais absorto tudo isto? É que parece que já pode acontecer qualquer coisa que já basicamente ninguém se toca. Parece esse tipo de insensibilidade nas pessoas, porque seria um momento de pegar esses caras e começar a pendurar em praça pública. O que quero colocar, independentemente de todo este caso, que realmente é de deixar a gente arrepiada, porque você vê que a gente está sujeito a um grupo que assaltou o governo. Me pergunto se, em outras ocasiões, não tivesse acontecido o mesmo se, por exemplo, se tivesse abertos os porões e as portas dos governos anteriores. O que eu estou sentindo de que a destruição total do PT, porque é uma destruição, não tem como se salvar disso, a destruição total do PT, não, que depois da derrota nas próximas eleições, não sei o que vai sobrar, vem como consequência de que todo mundo agora está achando que vamos aproveitar para acabar com isso, e vão acabar mesmo. Mas eu acho que o que estava antes não chegou, porque não era o PT que estava no governo. Sim, eu lembro da primeira vez que nos reunimos. Só espero que o pessoal da Sensala não se deslumbre com a Casa Grande. Lembra que eu coloquei isso de entrada aqui? Mas eles não são Casa Grande. Ou seja, a Casa Grande ele usou até certo ponto e já agora não lhe interessa, porque a Alckmin tem muito mais que ver com a Casa Grande, que Lula e o pessoal que entrou de uma maneira absurda. Porque, claro, se ninguém foi descoberto até hoje das grandes causos escondidos que existiam por aí, eles hoje podem fazer qualquer coisa. Então, imagina, o mais grave, Ney, o mais grave, que como você disse, cada vez estão enterrando a orelha mais para dentro. Essa questão. E parece que, como, não sei se foi hoje Carlos Heitor Coni, que disse, alguém tem que tocar Lula para ele avisar, porque me parece que se queda totalmente fora da realidade. Mário Negrão, você que é o nosso otimista de plantão, quando a gente vê uma situação como essa no Brasil, em que nós vivemos num estado de normalidade democrática já há algumas décadas. Eu tiraria a normalidade, para só democrática. Nós vivemos num estado, pelo menos, um estado democrático, né? Supostamente democrático, mas quando você vê esse tipo de ação, quer dizer, uma pessoa, como o Wilmiro colocou, uma pessoa que detém um cargo de poder, ele fazer assim sobre uma pessoa que tem pouco poder para esmagá-lo, quer dizer, esmagá-lo como um inseto, como uma pulga, um piolho. Você consegue ter esperança ainda em alguma coisa? Você acredita que nós vamos amadurecer ainda? Porque, olha... Eu estou ficando desanimado. Eu estou começando a ficar desanimado. Você quer ver acenda o sinal vermelho. O sinal amarelo. Sabe por quê? Eu vou usar talvez uma linguagem um pouco forte aqui. A definição, para mim, neurobiológica da sem-vergonhagem é a tolerância progressiva à crítica. Quer dizer, quando chega o ponto que você está indiferente à crítica, né? Quer dizer, o que o Palocci teve que fazer? O Palocci, né? Ou ele foi passar vergonha com a esposa, dizendo que estava na gandaia, ou passa vergonha com o povo brasileiro, dizendo que estava na gandaia. Que estava na gandaia, mas prevaricando. Porque ele dizia que ele não ia lá por causa da mulherada. Agora ele está dizendo que não ia lá por causa da mulher, ia lá por causa do dinheiro mesmo. Ele preferiu admitir que está roubando do que dizer que está traindo a mulher. Então, você vê que interessante. Ele nos respeitou. Nos respeitou, porque ele podia ter ficado mais com medo da mulher e mentido que roubou. Então isso funcionou, né? Se quanto mais rouba você, parece que neste país você é candidato mais forte. Agora, isso que eu quero dizer, vem cá. Se você vê, olha, eu vejo uma coisa pior. Ontem tivemos mais um político absolvido. Dois absolvidos. Então você começa a dar dentro de si... O Zé Dirceu está pedindo para voltar, né? Olha, o francês tem uma palavra, tem uma palavra que descreve isso maravilhoso, chama ennui. Ennui. É quando você fica enojado. Mas tem outra também que é pior, emerder. Porque veja bem, o que acontece conosco? A justiça, eu acho que o senso de justiça na pessoa não pode ser, é pragmática, não pode ser teórica. Quer dizer, você só pode acreditar na justiça na medida que ela é aplicada. Agora você vê um bando de políticos roubando e todos eles exonerados, ninguém pagou o pato até agora, só 2 ou 3 agora, né? 3 que pagaram o pato só.
de tudo isso. Então, é óbvio que está todo mundo se defendendo lá dentro. Isso traz uma lassidão moral dentro da gente, né, que para mim me desanima, para mim me entristece. Porque eu penso assim, poxa, como é que eu vou criar meus filhos? Como é que eu vou planejar comprar casa, comprar carro, viajar? Como é que eu vou planejar tudo isso, né? Num país em que não tem, nem isso é respeitado pela lei. Quer dizer, se o pequeno peca, o pecado, o castigo vem a cavalo e com sabre. Se o grande peca, não, isso é normal. Para mim, olha, o dia que eu desanimei mesmo, que eu deixei de ser otimista, foi quando descobri lá que o filho do Lula já tem quase uns 150 milhões, sei lá, já no bolso, e ele vira com a maior cara de pau e diz assim, filho do presidente não pode ganhar dinheiro? Aí você fala assim, bom, assim eu desisto, né? O que eu vou fazer, né, perante isso? Então, para mim... Moral assim, da história, o Mário Negrão é invejoso. Porque, olha, tem uma condição em A psicopatologia... inveja, como você sabe, é a pior desgraça do mundo. Veja só, se você for fazer um aporte à clínica, isso aí é uma coisa que a gente vê numa condição que a gente chama de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é o cara que atropela uma pessoa e briga com ela porque ela pulou na frente do carro. Né? Quer dizer, ele não tem a menor remorso, não tem o menor senso de que cometeu o crime. É uma coisa cínica. Mais do que cínico. É um deserto, é uma coisa ártica. A moral é ártica dentro da pessoa. Não existe nem possibilidade de nada. Porque isso. o transtorno de personalidade é isso. O cara comete um crime e diz assim, enfim, matei daí, pô, todo mundo mata, por que eu não posso matar também? Né? É o que ele diz. Então, o cara que matou o pai e a mãe e pediu clemência porque era órfão. Né? Porra, tem lá os Richthofen, que foi exatamente a menina, já está solta aí de novo, né? Quer dizer, a menina mata o pai, a mãe, e ainda está solta por aí. Então, eu acho assim, que isso dentro de nós começa a ter um efeito histológico, quer dizer, entra dentro dos nossos tecidos, entra dentro da nossa profundidade isso aí, e aí eu confesso um desânimo, eu confesso. Porque aí, se esse troço é celular já, né? Então quer dizer que não tem jeito. Eu estou começando a pensar, será que tem jeito mesmo aqui no Brasil? Será que está melhor no Canadá? Quer dizer, essa questão que desanimado questão que o Manegrão vai pedir asilo ao Canadá, hein? Também pediria, cara. Vamos todos para o Canadá. Essa questão, Belmiro Valverde, que o Eu sou alce do que um burro. Canadá é terra de castores. Belmiro Valverde. Essa questão que o Mário colocou, ele me remete a um dado interessante que foi divulgado pelo presidente do PT, o Ricardo Berzoini, porque se nós pegarmos a história do PT, o PT sempre teve como militantes pessoas que publicamente declaravam que eram a favor da moralidade pública, do saneamento da história, da transparência, do saneamento da história política brasileira. No entanto, aconteceu, pelo menos segundo o presidente do PT, o Ricardo Berzoini, vem acontecendo um fenômeno interessante. Em 2005, quando no auge do escândalo do Mensalão, cerca de 5 mil filiados em todo o Brasil rasgaram suas fichas de filiação. Ao mesmo tempo que 28 mil pessoas se filiaram ao PT. Será que a lógica de eu também, de partido da boquinha, como bem disse o ex-governador Antony Garotinho, funciona mesmo? E as pessoas já assimilaram esse rótulo? Eu acredito que é a questão. Os partidos políticos têm que ser vistos em duas situações. Quando eles estão na oposição e quando eles estão no governo. Né? O Lorde de Israel dizia, né, ninguém é mais conservador do que um liberal no poder. Né? Então, quando você passa para o governo, a dinâmica do partido muda. Esses 28 mil que entraram, isso é sintomático. É o cara que quer chegar perto do poder, quer chegar perto das prebendas do poder, quer chegar perto do emprego, do cargo em comissão. Né? E os 5 mil que se desfiliaram, possivelmente, são os ingênuos. O cara que achava, né, aquela visão demiúrgica, né, um dia, né, novos padrões morais. Agora, como é que você pode imaginar novos padrões morais com o Delúbio Soares, quer dizer, com o Silvio Pereira? Mas você vê que a única parte boa do PT é delirante, né? Caras que foram pegos em flagrante. O Silvio Pereira foi pego tendo recebido um Land Rover, devolveu o Land Rover na hora e não se fala mais no assunto. Como é que você pode falar em elevação de padrões morais nessas condições, quer dizer? Então eu tenho a impressão que isso nada mais é do que a confirmação do que se esperava mesmo. Um partido no poder atrai um monte de arrivistas, tem 28 mil, o PT, essa altura do campeonato, aparelhou o governo federal e o governo dos estados. Eles inventaram, inclusive, uma técnica nova. Quando eles perdem num determinado lugar,
eles exportam seus filiados para outros lugares para serem empregados pelos seus correligionários. Isso aconteceu em várias prefeituras e vários governos estaduais. O cara é obrigado a... Olha, fulano trabalhava lá não sei onde, trabalhava com a Marta perdeu a eleição, temos que dar um jeito nele. Aí o cara é levado para uma prefeitura do interior de Santa Catarina para ser assessor, Aspone, Asmene, alguma coisa, só para ter um salário, né? Eles fizeram exatamente o que fazem todos os partidos nessa situação. Então, eu acho que o erro é a ingenuidade de você acreditar nessa história de elevação de padrões morais. Na minha visão, muito ingênua também, me parece o seguinte: o PT não era um partido de obreiros, era um partido de obreiristas, pessoas que acreditavam muito nessa lógica de que as classes populares têm padrões morais maiores do que a elite. E eu acho que isso é uma outra ilusão. As classes populares, quando levadas à elite, quando elas se transformam em elite, elas adquirem os mesmos vícios das elites e começam a fazer todas as mesmas barbaridades que as elites fizeram, que elas condenaram. Então é isso que você está vendo. O cara foi para o emprego público, não quer largar mais. E daí ele começa a achar que ele pode justificar ele receber o suborno do empreiteiro, porque não é suborno, é uma contribuição para o partido dele. Ah, não, isso aqui é para avançar a nossa causa, como se isso melhorasse a qualidade do suborno. Um famoso socialista argentino falava que o melhor que tem a burguesia são os vícios. Era um velho que gostava de garotinha, né? Agora, rapidamente, nós estamos chegando ao final desse bloco para encerrar. Quando acontecem coisas como essa, como esse episódio do Francinildo Pereira, que teve seu sigilo bancário quebrado, Francinildo, que teve seu sigilo bancário quebrado, vocês não ficam com medo de um retrocesso na política brasileira? Sim, mas há que ver um pouco maior. Não gosto ruim, assim, tempo atrás fiz uma declaração ao Milor Fernandes, que se não fosse Milor Fernandes, qualquer diria que se um louco, quando ele disse que tenho saudade dos três poderes. Exército, Marinha e Aeronáutica. Bom, Milor Fernandes falou isso. Mas depois que fez o Exército, primeiro o general Albuquerque, depois que fez o Exército lá na favela, bom, já até a gente não sabe para onde olhar. E como você disse, vamos para Canadá. A coisa é grande e está caindo por todos lados. Eu acho que o problema, nós nos cansamos de falar de Big Brother aqui. O Big Brother em todos os campos. Não vai pensar que no campo só da câmara te olhando. O Big Brother que já está presente em Modern Times, de Charles Chaplin, em tempos modernos, quando o Carlito vai ao banheiro e aparece o cara também olhando. Sim, estamos sujeitos a isso. E em um lugar onde não existe um mínimo de ética, não de ética, de moral, cara, mínimo de respeito às leis, evidentemente, estamos sujeitos a qualquer coisa, sujeitos a que nós mesmos, claro que o que nós falamos, poucos são os que vêm, porque é mínimo, apesar de que temos um bom público, é mínimo o que podemos provocar. Você está com medo que seu sigilo bancário seja quebrado? Não, pior ainda, que não sejamos quebrados. Porque nós estamos em um momento em que nós podemos ser quebrados na coisa mais fácil do mundo. Sim, não porque nós não somos nada... Vocês podem ter seu peso, mas nosso programa não é um programa capaz de questionar. Num mundo onde as coisas acontecem e ninguém dá a mínima. Mas se a palavra, que algum dia nós podemos discutir isso aqui, não? Se a palavra tivesse um efeito hoje, seria diferente. Nós não poderíamos estar falando assim e nós tivéssemos uma ditadura do PT, do Tatá, do Pupu, não sei de quem, mas uma ditadura fechada, porque não permitiriam falar. Antigamente a palavra tinha seus efeitos. Por isso as ditaduras cortavam e não permitiam falar. Como hoje a palavra se joga, quem joga margarida aos porcos, evidentemente que não provoca nenhum efeito. Você é um profissional que está acostumado a lidar com um sentimento que é o medo. Esse tipo de situação lhe dá medo? Muito medo, muito medo. Como profissional e como cidadão? Sabe por quê? Porque, veja, qual é o maior corolário do medo? O maior corolário do medo é o controle. Né? Quanto mais assustada uma sociedade é, mais controle tem. Então, esse negócio que o Hugo está falando, esse é meu grande medo. Meu grande medo não é sigilo bancário, nem ver a virtude de despencar, essa coisa toda. Tipo, o Brasil agora é Irmã da Dulce. Irmã da Dulce, quer dizer, a virtude de despencar. Aliás, assim, uma parte, uma nota de rodapé.
Você vê como é que a virtude parece uma suéter velha, né? Ela tem uma ilusão de forma, mas se você puxa um fiozinho, ela desmonta inteira, né? Então a virtude é sempre muito tênue. O que eu tenho medo não são essas questões morais no Brasil, é que nós estamos nos preparando para uma ditadura mesmo, de novo, né? Nós estamos nos preparando para um governo totalitário, né? Que pode vir da direita ou da esquerda, hein? Não importa. Não importa mais. Acho que vai vir da direita até, né? E não do exército. Não do exército. Lembra que o suposto próximo presidente é do Definir o que é direita e o que é esquerda merece outro programa. Então, veja, à medida que o perigo e a desordem acontecem, vem a necessidade inerente das pessoas de aplicar alguma forma de controle. Como nós somos latinos, isso vai vir exagerado como sempre. Então, lá vai começar tudo de novo, 64. Quer dizer, nós vamos começar tudo outra vez. E isso tem que me dar medo. Vai começar tudo de novo. Porque quanto mais assustado, mais controle precisa. O controle é automático em situações assim. Desculpe, vai começar ou vai continuar? Não, vai começar, porque a gente... Não, vai continuar, porque que mudança radical depois saíram os militares. ¿Sabe que mudança radical tivemos por exemplo, na distribuição de rentas, na questão de... Não, estou dizendo, o controle... Vem cá, na verdade, assim, falando como terapeuta, o controle não cura o medo. O que cura o medo é coragem. Claro. O controle não cura medo. Exatamente. Aí precisa ter coragem. Coragem de enfrentar nossos problemas, coragem de falar. Né? Porque nós temos uma mordaça já inerente dentro da gente, que a gente tem medo de dizer as coisas. É neurose, né? E é por isso, olha, eu vou dizer o seguinte, essa bagunça toda não é culpa do PT, é culpa nossa. Nossa, cidadãos, nossa. Falta cidadania. Nossa, cada um deixou de fazer sua parte. Aí os ratos tomaram conta. Vamos para o intervalo, então? E vamos terminar esse bloco, então, com uma citação filosófica para que o telespectador pense. Se você quer conhecer o caráter de um homem, dê-lhe poder. Voltaire. Já voltamos. É verdade. Venda de plantas. A Universidade Federal do Paraná está promovendo uma grande venda de plantas ornamentais. O preço é menos da metade do valor do mercado em geral. As plantas foram cultivadas pelos alunos do curso de agronomia, com orientação dos professores da universidade. O dinheiro obtido será utilizado na compra de sementes, adubo, vasos, material didático, para dar condições de trabalho a novos alunos em 2006. O endereço é Fazenda Canguiri, na Rua Ivone Pimentel, próximo ao Hospital Adalto Botelho, em Pinhais. Atendimento no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, agora com um tema um pouco mais leve. Mário Negrão, bem na sua área, como que nós podemos viver hoje, nas nossas vidas cotidianas, sem pressão? As pessoas hoje vivem sob todo tipo de pressão. Como é que as pessoas devem conviver com a pressão de toda a espécie sem serem infelizes? Isso é possível ou é muito divã? Não, é possível sim, mas digamos assim, é possível dependendo do tamanho do sistema. Né? Se você tem um sistema pequeno, pouco complexo, não é tão difícil você tirar o estresse. Mas vamos lembrar uma coisa aqui. Vamos traduzir isso? Existe o estresse bom e o estresse ruim. Né? Não existe nada que você não faça na vida que não tenha o estresse. Né? O estresse é uma coisa que aumenta a importância das coisas e aumenta a urgência dos prazos. É isso que o estresse faz. Quando ele é bom ou ruim, é uma questão de se o objetivo é real ou fantasioso. Né? Porque quando o objetivo é real, o estresse é bom para a gente. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem para a Europa, né? Então, vou correr, vou pegar passaporte, vou comprar mala, vou fazer isso. O estresse é maravilhoso. Esse é um estresse bom, é um estresse maravilhoso. Mas se eu não me estressar, também eu vou perder o avião. Né? Então, o estresse é necessário para o ser humano. Né? A gente tem uma lenda agora, uma lenda urbana contra o estresse não é tão ruim assim. O que é ruim é o estresse louco, é o estresse busca-pé, sem objetivo, ou então com cunho moral. As pessoas sabem lidar com essa pressão cotidiana? Não, nenhum de nós sabe. Eu não sei, ninguém sabe. Nenhum de nós sabemos, porque eu acho pessoalmente que a vida que a gente leva não é natural.
Né? Não, mas nós não somos naturais, né? Não somos naturais. Não Essa somos, vida Nós que a gente... deixamos Eu acho que Deus não tinha a menor Bom intenção. selvagem. É o bom selvagem, é bom selvagem, né? Eu acho que a vida que a gente leva aqui, o tipo de vida que a gente leva, não é uma vida condizente para a saúde humana mesmo, não. Né? Essa estrutura de sociedade nunca daria certo. A gente está vivendo porque não tem uma outra opção. Mas o estresse é necessário para a felicidade, sim. Né? Olha, quer ver? Se você pegar o estresse bom, você chama ele de responsabilidade. Né? O senso de responsabilidade te impele tanto quanto a culpa. Né? Se você pode ser movido por responsabilidade ou movido por culpa. A força é a mesma, tanto faz. E você chega lá do mesmo jeito. Eu vejo gente que faz uma vida muito boa, ganha muito dinheiro e tem muito sucesso no estresse ruim. E outras pessoas têm estresse bom e chegam no mesmo lugar que o outro. Então, o estresse é um só. A única coisa que o estresse bom eu chamo de senso de responsabilidade, engajamento, né? Visão do conjunto. Você está falando sobre estresse, mas eu estou falando sobre pressão. Hugo Mengarelli, um professor de cinema e teatro é uma pessoa que vive sob pressão? Pressão. Não sei. Mas que pressão? Porque eu, se me permite, né, eu gostaria de dar uma voltinha a isto. Que pressão na que nós Não vou estamos pressioná-lo, vivendo. pode dar a sua voltinha. Porque toda sociedade tem suas injunções. Evidentemente que quando Guimarães Rosa define liberdade como aquele caminhozinho no dentro, talvez seja aquele alegre caminhozinho no dentro de ferro de grandes prisões. Esses ferros de grandes prisões são injunções éticas, injunções morais, injunções das quais podemos denominá-las simbólicas. Mas a injunção de hoje não é simbólica. É goza, compra, goza, tem que gozar, tem que comprar, tem que ir lá, goza. Então, é uma questão que... Aí vem o estresse. Está cansado de gozar, acontece que justamente, como o próprio Guimarães Rosa define, o desejo não tem objeto. O desejo se realiza justamente em sua falta de objeto. Então, uma sociedade onde querem abafar o desejo, com todos os objetinhos, até de 1,99. Uma sociedade em que pega pelo pescoço e diz, goza, pelo amor de Deus. Aí está o estresse, companheiro. Você tem que gozar. Como professor, te obrigam a gozar de ver todos os filmes habidos e por haver e existentes por aí. Você tem que estar em torno de tudo isso. Não interessa se você tem um discurso criado e dado. Não, um discurso para colocar em movimento as pessoas. Você tem que vir com um prato pronto. Se é possível, já a comida mastigada, porque ele tem que gozar na hora, se botar tudo na boca. Isso é uma questão que recentemente vivemos lá no curso de cinema da Escola Sul-Americana, Superior Sul-Americana de Cinema e Televisão. Por quê? Porque de repente o aluno, não porque dois professores vinham falar do mesmo filme, como se os dois professores falariam da mesma coisa. E os dois professores têm discurso absolutamente diferente, o que seria fantástico para alguém que quer desenvolver seu pensamento, ter ideias várias sobre uma coisa para poder ele criar sua própria. Então, não, hoje existe tudo rápido, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser pronto e tudo tem que ser ganhar. O outro dia vi no SPN Brasil, se mal não me lembro, um trabalho sobre o Mundial de 2006. Então, e no meio de tudo isso, colocaram o famoso ganho do filme, como se chama? Estação Brasil. Central do Brasil. Central do Brasil. E o prêmio que ganha Fernanda Montenegro como melhor atriz. Então, aí vão colocando, estruturando todo o programa, como que há uma injunção que se o Brasil é o melhor time, tem que ser campeão do mundo. E, de repente, colocam uma frase da Fernanda Montenegro, que não acredito que Fernanda Montenegro pense desse jeito, que diz, e você tem que ganhar, porque se você não ganha, não vale nada. Gente, pelo amor de Deus, isso mata qualquer um, deixa um estresse horrível quando isso não acontece. Acho que agora que eu entendi tua pergunta, depois eu vou responder ela direito. Tá bom. Primeiro, Robert, essa questão da pressão. As empresas, elas trabalham com resultados, mas até que ponto o uso da pressão para obter esses resultados não é contraproducente?
Olha, ou ela é mola você propulsora? tem uma imagem muito gasta nessa literatura empresarial, que é a história da cenoura e do porrete, né? Quer dizer, você sempre tem que dar à pessoa uma expectativa de bônus, de ganho, e tem que ter um porrete também para não deixar ela comer a cenoura sem dar um resultado, né? Eu tenho a impressão que a pressão na vida moderna ela é inevitável. Quer dizer, você está sob pressão o tempo todo. Faz parte do teu sistema você viver, como você vive dentro de um sistema de pressão atmosférica, você vive também no sistema de pressões sociais. E tem uma coisa curiosa, né, Ney? Na área de administração existe um conceito interessante que diz que as sociedades elas podem evoluir, normalmente elas evoluem das sociedades ditas polarizadas, que são sociedades muito simples, aí o cara tem poucas instituições, poucas coisas, né, para sociedades ditas difratadas, como a luz, né, em que ela tem uma multiplicidade de arranjos, de espaços sociais. Então, antigamente o cara saía de casa, ia trabalhar às 8 horas, voltava às 6 da tarde, jantava em casa com a família, ouvia a rádio e acabava a vida dele. Hoje em dia ele é bombardeado por uma multiplicidade de demandas sociais, ele é demandado na sua igreja, ele é demandado pelos filhos, ele é demandado pelo shopping center, ele é demandado para ter opinião sobre as coisas, quer dizer, ele se manda pouco. E isso tudo é pressão, né? Quer dizer, a minha filha brinca comigo, a minha Adriana brinca comigo e diz assim: pai, a sua vida é um circo de 3 picadeiros com 4 espetáculos por dia. Porque realmente todo dia eu estou fazendo alguma coisa diferente, né? E nós todos somos assim, isso não é nenhuma novidade. Você acorda de manhã, já estão tocando telefone, estão te pedindo coisas, estão te cobrando coisas que você devia ter feito e que você não fez. Isso é pressão. Agora, eu estou com o Mário, você pode enfrentar isso. Há pressões que são possíveis de suportar e há pressões que são difíceis de suportar. Quando a pessoa tem pressões assim que estão totalmente incontroláveis, uma doença na família, falta de dinheiro, isso são pressões que realmente é um estresse extremamente desgastante, negativo. Mas o outro estresse é um estresse que ajuda os fluidos a ficarem, né, funcionando, né? Eu acho que até ajuda a adrenalina das pessoas. Falando sobre pressão e sobre... Agora eu vou responder outra pergunta direita. Mas você pode respondê-la, mas vamos entrar um pouco na questão das profissões. Eu li há não muito tempo um artigo interessante sobre profissões e pressão. E foi feito um estudo entre os juízes de futebol, entre os árbitros de futebol de São Paulo, 78% deles sofrem de depressão por conta da pressão. Imagine que é apitar um jogo de futebol, né? Alguém de vocês aqui gostaria de ser árbitro de futebol? Não. Mário Negrão. Qual é a profissão onde você identifica mais pressão? Essa pressão maléfica, essa pressão que corrói, como é o caso do árbitro de futebol? Tem duas que são classicamente citadas quando você fala de ansiedade. São os cérebros cortadores de diamante, lá de Amsterdã, que fazem uma úlcera por minuto, né? Porque se ele dá uma lascada errada ali, ele arruina a vida dele. Mas quantos cortadores de diamante existem? Mas é só um exemplo assim, do tipo. E o outro é aqui no Brasil, o pessoal que opera a mesa financeira, né? Quer dizer, um cliente vai lá, confia a ele lá 500, 600 mil reais. Mas nenhum desses dois está no seu universo de clientela. Eu vou responder as duas ao mesmo tempo, através de uma metáfora, né? Sobre a pressão arterial. Veja bem, a pressão, a coisa entre o estresse bom e o estresse ruim, se a gente for extrapolar isso um pouco mais adiante, seria assim, uma conjunção de equilíbrio que existe entre pressão interna e pressão externa. Quer dizer, a minha pressão interna são os meus desejos, meus desígnios, minhas capacidades. E a pressão externa é assim, aquilo que o sistema está exigindo de mim nesse momento. Né? Se eu conseguir casar isso direito, quer dizer, se eu tenho as forças internas em equilíbrio com as forças externas, o meu estresse é bom. Caso contrário, é errado. Porque, veja, na metáfora da pressão arterial, o estresse é aquela coisa que evita o colapso. Porque se você diminuir a pressão dos vasos sanguíneos, quer dizer, se a pressão interna for menor do que a pressão externa, o sistema circulatório tem colapso. Eu acho que o Belmiro aí, como empresário, sabe disso, né? Que se você não bota o mínimo de pressão numa empresa, ela entra em colapso. Né? Natural, ela entra em colapso. Então é a pressão que mantém a tenda do circo armada. Né? Quando a pressão interna é maior do que externa, vamos traduzir isso para o nosso comportamento, quando eu acho que minhas capacidades são maiores do que realmente são e me empreendo em coisas que não é para o meu bico, então eu fico com hipertensão arterial. Ou seja, se a pressão interna é maior do que externa, não é o colapso, há a explosão.
né? A explosão, que seria a pressão arterial. Então, eu acho que está aí uma analogia muito boa, né? Que pode servir para a gente aqui. Em que seria o stress bom? O stress bom é aquela exigência externa que combina muito bem com as minhas capacidades. Se eu tenho capacidade, se eu estou bem motivado, não me estressa, né? Por exemplo, no trabalho que eu faço, eu não me sinto tão estressado assim. Agora, se mandar fazer um parto, eu vou suar bicos e perder o resto de cabelo que eu tenho. Porque eu sei que eu não sei fazer parto. Eu já saio de lá sabendo que eu vou fazer besteira. Então, qualquer pressão que vier para cima, eu faço mesmo. Se eu fizer um parto, olha, eu trago outro Lula para o mundo. Porque eu não sei fazer isso direito, né? Vou causar alguma lesão aí e criar essa mesma infortúnio. Então, eu acho que essa analogia aí talvez sirva para a gente raciocinar, que é igual a pressão arterial, né? E mais até, a gente pode buscar até mais um pouquinho. Quando você tira a pressão arterial, quem dá esse dado do equilíbrio de pressão interna e externa é a pressão mínima, né? Então, quando você vê a pressão mínima em equilíbrio, não está em choque, quer dizer, houve um bom equilíbrio. Mas precisa de outra coisa, precisa do coração, né? O que o coração faz? O coração cria um vácuo que mantém as coisas fluindo. Isso é um outro tipo de pressão, né? Digamos assim, seria uma pressão dinâmica. Quando você está fazendo compras e você está correndo para pegar um avião, né? Existe uma pressão ali que limita você e que impede você a fazer suas compras no tempo suficiente para você pegar o avião, né? Então, para um sistema de pressão ser dinâmico, precisa do coração, precisa da bomba. Porque senão, fica como vai ficar o Brasil, acho, nos próximos meses agora, um equilíbrio estático. Né? Para tudo, fica tudo parado, tudo estático, porque se você equilibra delicadamente... Porque tem Copa do Mundo ainda. Se você põe a pressão interna delicadamente equilibrada com a pressão externa, você não tem nada. O que dá o movimento é o coração. Né? Quer dizer, quando você cria uma necessidade, cria um vácuo e aquilo faz as coisas andarem. Então, o que é uma pessoa estressada mal? É quando ela está desequilibrada. Ou não tem coração, que eu acho que é o nosso caso. No nosso caso, o coração seria a nossa bagagem biológica, a nossa noção de capacidade, nosso ego coletivo, né? Esse é o coração do Brasil, né? Hugo Megarelli, qual seria uma profissão que você não exerceria nem a pau? Juiz de futebol? Uma, porque coitada da minha mãe, né? Como um momento que passaria. Há várias profissões que eu não gostaria de... Por exemplo, eu seria um terrível médico, apesar da admiração que eu tenho pela medicina. Mas eu sei que eu acho Mas eu digo não por falta de habilidade, mas por conta da pressão que a profissão exerce. Eu acho que estar dirigindo uma empresa, dirigindo um banco, deve ser uma coisa terrível. Eu não gostaria mais nem com um revólver nas costas estar nesse lugar. Porque eu gostaria de estar num lugar onde eu posso minimamente lidar com isso. Porque qualquer outra coisa que se me colocasse e eu não tenho mínimas condições, com a pressão, com essa injunção que existe hoje, é um suicídio. Se não é um suicídio, é uma úlcera no estômago, alguma coisa por estilo. Um infarto, alguma coisinha bem com isso. Por quê? Porque eu não tive a mínima preparação para isso. Então, eu vejo alguns tipos de coisas e eu não faria isso. Não, pois eu não dirigi uma empresa, mas nem louco. Em um país, primeiro porque eu desconheço, e deve ser isso o que me leva a dizer, eu não poderia ser um diretor. Mas, por exemplo, tudo o que está ligado à burocracia é uma coisa que eu me escapo. Porque realmente sou terrível. Para a matéria de organização, eu sou um zero... Você é tenso. À esquerda. Assim que não sei, essas são as coisas que me parece que eu não gostaria de fazer. E nesta época, e eu estou um pouco, como falava primeiro antes, estou sentindo que tem que parar o mundo para descer um pouco e ir por aí descansar. Belmiro Valverde, a sua área de administração, qual que é o tipo de pressão mais difícil de administrar? E qual profissão que você descartaria de cara? Eu não seria nunca policial, por exemplo, né? Eu acho muito difícil essa questão. Que é uma profissão bastante complicada. A convivência diuturna com conflito, né? Claro. O conflito faz parte da tua vida, afinal de contas, ninguém pode viver sem o conflito, faz parte dessa estrutura de pressão. Mas você conviver diuturnamente, continuamente, acordou de manhã é conflito e vai dormir é conflito, isso me mataria com muita facilidade, né? Agora, eu acho que na área empresarial, a maior pressão, que é a pressão mais difícil, é exatamente essa pressão do resultado a qualquer custo, né? A lógica moderna hoje em dia
a lógica de que as empresas são lugares de resultados, e não são resultados para você viver neles. E você esquece que você vive neles 10 horas por dia, né? Então é aquela história, tem famosas figuras emblemáticas, né? O famoso Albert Dunlap, que era um americano que dizia assim, tinha escrito no escritório dele, né? Se você quer um amigo, compre um cachorro, né? Quer dizer, na firma não era lugar para você ter amigos, era para você ter... Para rosnar. Para rosnar em cima do teu subordinado para fazer o troço dar o maior resultado possível. Aqui no Brasil tem gente que reverencia isso. Ah, fulano é tirano, ele dá um bônus no fim do ano e não sei quanto, mas em compensação a gente passa 11 meses e 29 dias sofrendo até o dia do bônus. Mano, isso é vida, rapaz. Eu sempre me lembro, sabe, né, rapidamente, uma vez que numa desses seminários de motivação lá que o Bamirinos fez, apareceu um cara que deu um exemplo de um grande banco brasileiro, em que as pessoas trabalhavam, todos os diretores trabalhavam sentados numa mesa. E ele quis dar um exemplo de grande dedicação à empresa e diz assim, pois é, o fulano estava sentado, ele saiu para ir para um aeroporto para ir fazer uma reunião em Belo Horizonte com um devedor, um grande devedor do banco. Quando ele estava a caminho do aeroporto, tocou o telefone e era a mulher dele dizendo que o filho tinha sido atropelado e que estava sendo levado para o hospital. E ele perguntou, e como é que está ele? Está bem? Dentro da circunstância está bem. Ele foi para Belo Horizonte assim mesmo. O que vocês tiram dessa experiência? Daí diz um amigo nosso de muita personalidade, diz assim, me diz que esses caras, essa empresa é uma empresa em que eu nunca trabalharia, porque eu nunca botaria meu filho abaixo do interesse da empresa, né? As empresas colocam as coisas na razão inversa, elas penalizam as pessoas que guardam certos valores humanísticos em favor desses valores imbecis. Essa é a injunção que ele estava falando. Isso. Muito bem, por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência, críticas, comentários. Você quer ter uma palavrinha? Eu não queria ser uma prostituta em Brasília. A primeira a ser chamada e a última a ser paga. Não. First bitch to get laid, last to get paid. Isso é que é viver sob pressão. Então vamos refazer o final do programa. Eu agradeço muito sua audiência. O programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, escreva ou telefone para a gente. O nosso e-mail é ufprtv@ufpr.br. Nosso telefone 3313-2001. Até a nossa próxima edição, que não será direto do Canadá. Até lá.